Vamos lá, amados. Então, a gente estava então falando sobre o espírito, né? Na visão então da tricotomia. Nós estávamos na página 40. Tá bom. Tem alguma dúvida, alguma questão, algum acréscimo que vocês queiram fazer? Algum ponto que queiram colocar a respeito desse assunto? Senão a gente já pula aqui para outro. Hã? Ninguém? Então vamos lá. Tratar hoje sobre, nessa segunda parte, sobre a queda do homem, capítulo 7, a página 51. Espero que vocês estejam lendo, né, então, o conteúdo aí, que é muito interessante. Eu não estou lendo, não é porque não é interessante, é porque aqui a gente tá só para colocar os pontos principais, né, ou alguns dos pontos, mas vale a pena vocês lerem tudo, tá? Eu recomendo, muito bom mesmo. Inclusive ele vai detalhar uma coisa, a alma como ego, a alma como sendo essa que intermedia entre a vida, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, todos esses pontos tá aí no material, no livro de vocês, tá bom? O mundo espiritual e o mundo. Sim, a alma. Porque o espírito não age direto no corpo. A alma é que intermedia isso, né? Tá escrito aí. Tá detalhado. Vai lá, mano. Leia lá. Eu quero incentivar também a ler, né? Se eu trouxer tudo aqui, tá muito fácil o negócio, né? A queda do homem. Capítulo 7. A queda do homem. Irmãos, então nós estamos falando, só para não perder, a gente desfocou um pouco aí do assunto mesmo, né? Que a gente entrou na questão do desigrejado e tudo mais. Mas vamos voltar aqui então para o tema mesmo, que é o homem, tá certo? Não mais a Constituição, mas o homem agora, o que ele se tornou, né? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, nós falamos na primeira aula, aquele homem perfeito, aquele homem perfeitamente no sentido físico, moral e espiritual. Então o ser humano era perfeito em tudo, em todos os aspectos, em tudo, né? Só que aí ele decide, ele tinha um livre-arbítrio, só o Adão tinha um livre-arbítrio. Só Adão? Só o Adão tinha um livre-arbítrio. Deixa eu fazer uma pergunta. Liberdade é uma coisa, livre-arbítrio é outra. Você estava falando que quando o Adão olhava para Eva, ele via ele mesmo, não era? Sim. Sim? Como é que, um exemplo, se ele fosse ter relação sexual? Entendeu? Não, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar de outra forma. Quando eu disse que o homem olhava para a mulher e se via nela, eu estou dizendo que não havia essa questão, Erickson, que a gente vê o outro sempre como um adversário, como um oponente, como uma pessoa que de alguma maneira vai ser contra nós. Quando o homem olhava para a mulher, ele disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, havia uma pessoa que ele deveria servir, que ele teria que viver para ela. Era nesse sentido. A questão não é na mente que via, ele havia e via ele nela. Não é isso, não é nesse sentido. Mas assim, para o homem, a mulher era tão harmônico, era tão parte dele, que ele viveria para ela, para servi-la, cuidar dela, protegê-la, guiá-la. E foi para isso que Deus criou o homem, para, no caso, cuidar da mulher, e para a mulher ajudar o homem. Então é nesse sentido, você entende? Nesse sentido aí. É porque eu expliquei, as meninas, eu estava conversando sobre isso, eu tinha te falado hoje. Aí as meninas fizeram essa pergunta, eu nunca parei, eu passei a tarde toda pensando nisso. Eita, não, meu irmão. No sentido que eu falei que eu queria abordar, era esse sentido que eles eram tão perfeitos, tão harmônicos, que eles se viam de fato como um ao outro, um vivendo para o outro, um servindo ao outro, que é a proposta da humanidade, que o Evangelho propõe isso, para que a gente sirva uns aos outros. Não é isso que Paulo vem dizendo em várias cartas dele? Então, um servindo o outro. Aliás, o próprio Paulo em Efésios vai dizendo isso, né? Que o homem, ele deve dar a sua vida, como Cristo deu à igreja, o homem deve dar a vida para a mulher. E a mulher deve ser submissa ao homem como Cristo, como a igreja é a Cristo. Então é nesse sentido aqui, entendeu? E o sexo, irmãos, é outra coisa que a gente não entende muito bem. Porque a gente vê o sexo sempre no ponto negativo, né?
sempre numa coisa suja, sempre numa questão pecaminosa. Pelo contrário, o sexo é uma bênção de Deus, foi criado por Deus. Todas as zonas erógenas que nós temos no corpo, todo o prazer que se sente, o orgasmo, os hormônios, né? O masculino e o feminino, tudo isso foi colocado por Deus em nós. Isso é uma bênção de Deus. O sexo dentro de um relacionamento onde existe compromisso, respeito, cuidado, amor, aí sim é uma bênção. Não é só no casamento, porque tem casamento que não tem essas coisas. E aí o sexo também se torna... Antes da queda, eles tinham esse desejo? Relação sexual? É. Sim. Opa, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. A questão, o pecado não foi o sexo, porque tem essa ideia, né? Essa teologia popular, né? Que a gente chama, ou seja, que o pecado deles foi ter relação sexual. Não teve nada a ver. O sexo é uma bênção de Deus, foi ordenado por Deus. Depois do casamento. No casamento. No casamento. Foi ordenado por Deus. Irmãos, ó, sexo fora do casamento é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. E falta de sexo no casamento é pecado. Essa aí você não, né? É nova, né? Não é não, meu marido? Então tudo isso é pecado, mano. Fora. Vou ter que explicar lá, né? O sexo fora do casamento é pecado, o sexo antes do casamento é pecado, e a falta de sexo no casamento é pecado. Fora do casamento. Fora do casamento, antes do casamento e falta de sexo no casamento. Tudo isso constitui pecado, porque há sempre uma defraudação nessas três possibilidades aí. Mas o sexo é uma bênção de Deus. Deus disse, olha, multiplique, frutifique e enche a terra. Então, Paulo recomendou, né, aos casados. Que não ficassem muito tempo, né, a não ser por um consentimento mútuo. Mesmo assim, não deixassem uma brecha. Isso. Paulo não era Isso é de casado. comum acordo. Alguns entendem que ele foi casado. Agora, o que aconteceu, se era viúvo, se a esposa abandonou, não se sabe ao certo. Jeremias também não, né? Jeremias? Se não era casado? Eu acho que não era casado. Rapaz, não lembro. Não, então, mas Paulo provavelmente ele era casado. Porque para se admitir um membro do Sinédrio, como Paulo era, teria que ser casado. Agora não se sabe se ele era viúvo ou se a esposa abandonou ele. Não se sabe, mas ele era casado sim. Foi casado sim. Então, exatamente, a questão do sexo, que é uma necessidade biológica, que é uma necessidade do corpo. Todo mundo saudável precisa ter desejo, precisa ter libido, né? Ter desejo sexual. Então, isso é uma necessidade do corpo, que a alma cobiça, porém, o servo de Deus ele precisa ter a consciência de que o sexo, então, nessas três, fora do casamento ou antes do casamento, se torna pecado, porque dentro do casamento, compromissado, irmão, como eu falei, é uma bênção de Deus, porque o sexo, ele não é... Tem pessoas, os jovenzinhos que vão casar acham que o sexo é o casamento. Não, irmão, é uma coisinha assim, uma cerejinha do bolo, né? É uma bênção, mas não é tudo, irmão. Pelo contrário, o sexo é um detalhe, é importante, mas é um detalhe no casamento, na relação de casados. O que mais importa, na verdade, não é o sexo, tá certo? O que mais importa é justamente esse respeito, o companheirismo. Tá aí o Ari que pode... Não desci também, quantos anos de casado você tem, Barão? 28. 28 aí, 28, o irmão ainda 35, ó. Então sabe muito bem que o casamento, ele é um casamento abençoado quando existe isso, companheirismo, né, a amizade, o respeito, o cuidado, o viver para o outro, irmãos. Então isso que é o casamento. A gente chega ao ponto, André, até a minha esposa está até comentando com essa semana, mas a minha esposa, nós chegamos ao ponto de quando um fica doente, o outro adoece. É mais ou menos assim. É como se, como você falou, é como se nós fôssemos um só. Uma só sofre por causa do outro, né? Se alegra por causa do outro. Se ela fica doente, eu fico doente. Claro. Literalmente toma as dores, né? Literalmente mesmo. E não é uma coisa que a gente quer, sabe? Tornou uma coisa normal. Há uma ligação da alma. Na verdade, o casamento é onde duas almas se entrelaçam.
Entre aspas, né, irmão? É. Por favor, porque a gente fala os negócios aí, de repente é levado literalmente, né? Mas eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de vidas, é uma ligação muito forte mesmo. É uma coisa, e quando se constrói essa coisa saudável, nossa, sim. No casamento, quando ele fica velho, quando um morre, dura pouco tempo, o outro pai também. Tem esses casos, né? O pai da minha mãe foi assim, o avô da minha mulher foi assim. Sente tanta falta, né? Entra em depressão, parece, né? Sim, sente uma falta enorme, porque de fato é uma dor na alma, né? Uma dor na alma. Irmãos, o ser humano, ele é muito complexo, muito complexo. Quando a gente vai falar do ser humano em si, o corpo, a ciência, a biologia, dá conta em vários aspectos. Agora, quando se fala dessa parte material do homem, esse psicológico, isso é um negócio muito complicado, né? Nem os profissionais da área, eles sabem distinguir uma série de complicações que tem aí. Então, não tem resposta para um bocado de coisa, né? Não tem. E a gente percebe que a alma, ela tem tanta influência sobre o corpo que há muitas doenças, que eu acho que foi na aula passada que eu disse isso, há muitas doenças que biologicamente nada é diagnosticado. Tá tudo certo lá, né? Faz exame disso, daquilo. Então assim, tá tudo certo. Mas a doença psicossomática, onde a mente, ela influencia no corpo e faz com que o corpo, a mente tem poder de curar o próprio corpo, irmão. Tem mulher que fica grávida psicologicamente, né? A barriga cresce, o seio cresce. Isso. Achava que estava de o seio cresce. E ela sente os enjoos. Não tinha todos os sintomas de uma pessoa gestante. E teve uma irmã que ela adotou uma criança, e quando ela pegou a criança nos braços, os seios dela encheram de isso. E ela começou a amamentar. Sim. Ela tiver dado à luz da criança. Sim, tem toda essa questão. Então é muito complexo. Sim, também até os médicos usam, tipo, placebo. Placebo, isso. Placebo. É placebo. Quer dizer, é um remédio de farinha, não tem nada lá. Organicamente não tem nada, né? Não tem nenhum elemento ali químico que vá contribuir para o corpo. Mas estimula a mente, então, e é um negócio assim impressionante, né? O ser humano, ele é complexo demais. Essa irmã que eu falei, amigal lá. Né? Sim, lembro. Ela adotou aquele menino. Sim. E quando ela adotou, ela se sentiu como mãe, no outro dia começou a ser dela. Ela falou isso pra mim. Foi, ela criou ele, amamentou. Ela falou. Muitos anos de filho. É verdade, Maria. Ela me contou essa história. É interessante, né? Só pra gente ver essa complexidade. Então, assim, o homem, na verdade, mano, ele era perfeito e não tinha nem esses problemas de alma. Não tinha problema psicológico. O homem era perfeito, né? Agora, hoje, a gente percebe que o homem é meio pancada, meio 13, né? Não é não, irmão? Não é uma loucura, né? É uma coisa assim impressionante. As doenças da alma, psicose, problemas psicológicos, depressão, uma série de doenças aí que elas são catalogadas, tudo referência aí no caso à alma. Então o século passado foi campeão em doenças da alma. A humanidade assim está de mal a pior, um negócio sério. Mas falando então da humanidade de mal a pior, a gente está falando da queda do homem aqui no capítulo 7. Na página 51, né? A ocorrência da queda. O homem que Deus formou era notavelmente diferente de todos os outros seres criados. O homem possuía um espírito semelhante àquele dos anjos e ao mesmo tempo tinha uma alma parecida com a dos animais inferiores. Quando Deus criou o homem, ele lhe deu uma liberdade perfeita, ou seja, o livre-arbítrio, ou a liberdade espiritual, que é diferente de liberdade. Então existe a liberdade natural e a liberdade espiritual. Essa liberdade espiritual, muitos teólogos chamam de livre-arbítrio. É por isso que tem uma confusãozinha. Liberdade natural, todo ser humano tem. Ele faz o que ele quer e bem entende. É ou não é? Não é verdade? Então tem a liberdade. Ele tem poder de decidir. Então ele decide e faz um bocado de coisa. Mas o seu estado pecaminoso o impede que ele tome decisão, naturalmente falando, tome decisão para servir a Deus, para buscar a Deus, para se entregar para Deus. A liberdade natural. O impede, tá certo? O livre-arbítrio, ou melhor chamado de liberdade espiritual, é o homem que foi regenerado, que tem o Espírito Santo. Essa nova natureza dá condição para fazer a vontade de Deus.
Professor, então o casal Adão tinha os dois, tinha o livre-arbítrio e tinha a liberdade natural. Sim, mas vamos ver a diferença. A liberdade natural do Adão era diferente da liberdade natural nossa, do Adão antes do pecado. Por quê? O que é a liberdade natural? É a disposição, as ações que eu tomo nas disposições morais que eu tenho dentro de mim. Então eu faço tudo concernente às disposições morais que eu tenho. Eu faço. Como Adão, ele era santo, ele era bom, não tinha nele pecado nem malícia, então a sua liberdade natural também era a sua liberdade espiritual. Ali era a perfeição. Entenderam? Agora, quando ele peca, então essa liberdade espiritual, esse livre-arbítrio, ele perde. Como todo ser humano, perde. Porque todo ser humano... Quando ele peca, ele perde a semelhança, mais semelhança de Deus? Isso, ele perde a capacidade, meu amigo, de fazer a vontade de Deus. Ele perde a capacidade de só decidir pelo que é certo. Agora, existe duas naturezas nele. Ou melhor, desculpa, existe uma natureza nele. Que essa natureza é inclinada para fazer a vontade dele mesmo. E qual é a vontade dele agora? Já não é mais a vontade de Deus, porque nele entrou o pecado. Entende? Agora, aquele que foi alcançado por Deus, há uma nova natureza. Lembra que eu falei na primeira parte que o Espírito não peca? O Espírito não peca. Porque é a parte do ser humano que foi alcançada por Deus, que foi regenerada por Deus. Colocou até o exemplo de Jesus Cristo, né? Isso. Agora, Jesus, ele é, mas historicamente falando, ele era esse homem perfeito, que tinha liberdade natural e espiritual, como Adão tinha antes. Professor, agora explica um pouco da liberdade espiritual. A liberdade espiritual é a capacidade de fazer a vontade de Deus, velho. Fazer a vontade de Deus. Essa liberdade espiritual, ela é dada pelo Espírito Santo. Nós perdeu um pouco dela, né? Quem? Nós. Ser humano ou crente? O evangélico, o crente. Não, o que acontece é o seguinte, é que nós não andamos no Espírito como deveríamos. Porque se andássemos no Espírito como deveríamos, seríamos igual a Jesus. Todas sim, é o desafio, claro. O Evangelho é essa luta diária, contínua, esse desafio. Uma velha natureza é uma nova natureza. Espírito não tem a vontade, né? E não satisfaz aí os desejos ilícitos da carne. Então andar em Espírito é o desafio enorme que nós temos. Muito grande, né? Eu chego a dizer que é impossível, por conta da nossa, impossível, não pelo fato da impossibilidade de viver assim, mas pelo fato que nós não somos cheios do Espírito Santo como deveríamos ser. Porque se nós fôssemos cheios do Espírito Santo, teríamos a possibilidade de vivermos uma vida tão santa, irmão, tão santa, que quando o pecado chegasse na nossa mente, o Espírito Santo desfaria aquilo. E aconteceria conosco igual aconteceu com o menor. Mais ou menos. Mais ou menos aí. O professor, então essa liberdade, tipo assim, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então essa liberdade de espírito, liberdade natural, trazendo para os dias de hoje, por exemplo. Então é um egoísmo. A liberdade natural, todo ser humano tem. Uhum. Ele faz o que ele quer, ele decide. Ele não tem uma força externa que o obriga a fazer alguma coisa. Agora, pelo fato de ter uma natureza caída, então ele provavelmente sempre vai escolher aquilo que é contra Deus. Quando ele faz aquilo que é bom, é porque, de alguma forma, Deus ele favoreceu aquilo. A gente chama de graça comum. A graça comum é todo o bem que Deus empresta ao homem. É por isso que tudo que o homem faz nunca é mérito dele. Nem muito menos o não cristão como o cristão. Porque se o cristão faz, é porque Deus o alcançou. É porque ele é cheio do Espírito. Então o homem está perdido. Está perdido. O homem está perdido e não tem o que fazer para a sua própria salvação. Ele não pode se salvar. Ele não tem condição nenhuma de se aproximar de Deus, de buscar Deus. Ele não escolhe Deus. Ele só escolhe Deus porque Deus o escolheu. Agora, cautela por causa do calvinismo, que vai dizer que Deus escolhe uns e outros não. Aí é um negócio que a gente precisa discutir um pouquinho melhor. Quando eu digo que nós não escolhemos Deus, é porque no estado de pecado, a gente não tem como tomar essa decisão.
Agora, para tentar resolver essa questão, existe a livre agência, né? Ou melhor dizendo, não é nem livre agência não, é a graça preveniente. Para que esse homem se aproxime de Deus, Deus disponibiliza a graça preveniente. Essa graça preveniente é que vai fazer com que esse homem reconheça a Deus. Mas mesmo assim, na última instância, é Deus que age. O que significa essa graça Preveniente é que preveniente é o que vem antes, né? Então, Deus dá a possibilidade do homem ouvir o Evangelho e aceitar. Mas, como o homem ainda tem essa liberdade, ele pode escolher sim ou não. Deus, como que traz os homens? Através do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, há a possibilidade da resistência. Ué, Atos capítulo de número 7, não vai dizer? O Estevão disse para os judeus lá, os hebreus, se vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Então é possível resistir ao Espírito Santo. Está vendo como o calvinismo às vezes em alguns pontos não responde? Não responde mesmo. Como também o arminianismo não responde. Não é irresistível, é graça. Não é irresistível. Então, porque a Bíblia diz, como que Estevão disse que eles resistiam ao Espírito Santo? Professor, então não existe essa graça irresistível? Ao meu ver, não. A graça irresistível, não. A minha pergunta para os calvinistas é o seguinte, e não é que eu estou aqui defendendo o arminianismo, que eu sei que o arminianismo não responde a algumas questões também. Você até colocou sua teoria lá? Isso, meu ponto de vista lá. Então, o que acontece? Então eu pergunto para o calvinismo, vem cá, se a graça ela é irresistível, por que Deus não opera essa graça em todos os homens? Ele não te dá aquela resposta lá, não é? Terei misericórdia de quem eu quiser ter? Não, calma aí, mas se Deus pode salvar todos os homens, por que Ele não faz isso? Por que Ele não faz, irmão? Se, assim, o homem não tem escolha nenhuma quando Deus vem com a sua graça, não tem o que o homem fazer. Deles predestinou. Por que Deus não predestinou todo mundo se Ele podia fazer isso? Paulo fala, né, que ele foi predestinado. Mas o que é a predestinação? Desde dentro da mãe dele. Não, calma aí, o que é predestinação? Calma aí. Aquele que já está predestinado. Tá, então Deus predestina uns e outros não? Vocês percebem, mano? Não é tão simples assim não o negócio. Aí entra a soberania de Deus, professor. Tudo bem, se Deus é soberano e predestina uns, por que não predestina outros? Por que Deus não salva outros? Porque Ele tem misericórdia de quem Ele quiser e tem compaixão de quem Ele quiser ter, não é? Ele não criou tudo? Sim. Aí Ele... E por que Deus não tem compaixão de todo mundo e não tem misericórdia de todo mundo? Não é Ele fazendo acepção de pessoas? Calma aí. Eu tô calmo. Tipo assim, aí Paulo não explica assim sobre o oleiro, também que Deus criou um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Veja bem, o capítulo 9 de Romanos que você está lendo é o campo de batalha dos calvinistas e arminianos. A questão e a pergunta é, Paulo escreveu nessa intenção que os calvinistas e os arminianos usam esse texto? Aqui que é o problema, irmãos. Que cada um, quando quer defender a sua tese, vai procurar textos e vertendo para aquilo que eles... Isso é uma desonestidade hermenêutica. Tanto é que o arminianismo e o calvinismo usam o mesmo texto e cada um verte para aquilo que eles entendem. A questão é muito mais profunda e eu acho que a gente não tem condição de solucionar isso. Isso está na mente de Deus. Mas voltando aqui para, que não é soteriologia, né? Antropologia, voltando, o estado do homem é de pecado, o estado do homem é perdido. O homem se perdeu, tá certo? Ele, então, perdido, vai dizer, ih, não dá não. Eu me perdi também aqui na hora. Então tá todo mundo perdido, tá vendo? Me perdi na hora. Vocês têm alguma pergunta fácil?